Exatamente. Então, às vezes é compatível com a vida há algum tempo, mas não a vida toda. Mas no caso que você tem uma criança que seja compatível com a vida, eu acho que seria também interessante a gente começar a ver um pouco o que fazer quando essa criança nasceu, está saudável, e aí o que é preciso aqui na Bélgica para essa criança poder, às vezes, quais são as obrigações da mãe, na verdade? Porque a mãe aqui tem algumas coisas que ela tem que fazer. Quem tem filhos? Quem tem filhos? Quem pensa ter filhos? Você tem que... Você já quer voltar atrás, Não, aqui eu não conheço como funciona lá no Brasil, mas a coisa que é aqui importante saber que eu acho que a Bélgica é também, como falávamos antes, também um país onde é o país da liberdade, né? Porque tem a possibilidade de fazer um segmento, que é o segmento proposto por o governo e por o Ministério da Saúde, da Bélgica e todo, mas você também pode dizer, não vou seguir. Sim. É mais difícil, porque a gente vai tentar, porque como está tudo proposto, ou aqui na Bélgica, como funciona na parte francófona, porque não é a mesma coisa na parte flamenca, mas não, tem seu equivalente. Na parte francófona funciona com o segmento que é o ONE, Ofício Nacional dos Meninos. Que é onde a Lúcia trabalha. A parte flamenga também. E que esquina de Mas o sistema do ONE está estruturado de uma maneira que você que o segmento do menino tem que ser um segmento que tem que acontecer, que está previsto que quando você sai do hospital, você vai para casa e que se tem um parto complicado, o menino não está muito bem, o menina não está muito bem, eles vão passar para casa, eles vão seguir as vacinas, as vacinas. E você pode ir gratuitamente fazer o segmento normal. Quando está enfermo, você não pode ir mais lá. Mas não, tem também oficinas onde tem pediatras, médicos, onde você pode ir a consultar. Mas normalmente esta estrutura que está posta para fazer o segmento do menino que é normal e do menino que está sano. Você vai fazer as vacunas e o segmento com controle de peso e tudo isso. Mas que todos são para todos os meninos que estão debaixo de 1 ano. Mas também depois pode seguir. Há 3 anos. Eu vou só para clarificar um pouco. Então, vou tentar falar. Eu trouxe uma sacolinha com algumas informações. Quer dizer, eu posso distribuir se você quiser. Pode. Não é tudo, mas tem uma apresentação, tem uma primeira que explica o que é o ofício. É um serviço público que tem, se eu fizer bem resumido, tem 2 setores. Um setor que se chama acompanhamento, e o outro accueil. O acompanhamento é tudo que é o acompanhamento de saúde. Então, é o acompanhamento pré-natal, a consultação pré-natal, que aqui também tem uma explicação, e que é onde tem esse acompanhamento em pediatra, são consultas em hospital, tudo acompanhamento. Depois, tem o acompanhamento, normalmente as pessoas, chama TMS, que é Trabalhador Médico Social, que pode acompanhar a mãe depois visitar em casa. Quando eu falo pode, porque é voluntário.
Se a pessoa quiser, ela vem. Que, de uma forma geral, é um trabalho muito legal. Acho assim, muito interessante, porque orienta. E é um serviço público, e assim, não tem que ter papel, não tem papel, tudo pode ser frequentado por todas as pessoas. A consultação, a consulta, às vezes na creche, porque crianças que estão na creche, tem também a consulta na creche, então esse acompanhamento é feito, porque é muito importante. Peraí, deixa eu só tentar. Então tem esse o acompanhamento pré-natal, depois o acompanhamento da criança, né? E mais tarde a questão de creche, do acolhimento de criança. Então, dentro dessa sacola, eu coloquei para vocês o que é essa primeira, que vai explicar todos os serviços e que dá um pouco o cronograma da evolução, porque é considerado, o nosso público de trabalho é criança de 0 a 12 anos, 12 anos ou mais, fora a escola. Mas é todo o trabalho, o acolhimento extraescolar também é controlado e acompanhado pela UEM. Tá? Então, tem a consultação pré-natal, depois as questões em torno da consultação para as crianças, que é interessante porque tem o acompanhamento da criança, mas em cada consultação, tem às vezes em alguns bairros, algumas comunas, tem duas, dependendo do tamanho, tem 2, 3 consultações. Sempre tem algo perto. Isso a gente vai poder colocar a lista e a gente tem acesso diretamente a todas as informações no site da UENE. ONE.br. Que mais que é aqui? Depois, como procurar uma vaga. Que na verdade isso é no pré-natal. Isso no Porque isso é muito pré-natal. complicado. Não, é simples. O complicado é que não tem. Isso é não, o complicado é conseguir. Fazer a demanda não é complicado. É conseguir a plaza não é complicado. E o pedido tem que ser feito no terceiro mês de gravidez. Tá? Porque esse o problema, é que depois vai chegando, vai ficando mais difícil ainda. Eu coloquei dentro da sacolinha também sobre a questão do acompanhamento, que é muito importante, tudo que é em torno do soutien à la parentalité. Um apoio aos pais. E depois vocês vão ver, são algumas das publicações, isso tudo a gente encontra nas consultações, às vezes nas creches, eles têm, então, sobre a criança e a televisão, sobre as férias, então, muito cuidado com o sol, todos os cuidados, normalmente essa daqui fica muito a véspera das férias, assim. Aqui a tension fragile, são um bebê chega em casa, né? Explicando os cuidados. Aqui tudo que é em torno da prevenção da morte súbita, que é uma campanha, um trabalho que é feito depois de alguns anos e... No Brasil não se fala, não? Não, muito pouco, né? E houve uma queda mesmo, uma baixa de morte súbita, muito importante. Muito importante. Quase de 2% da população a 0,2%. Quase um 10% que diminui. Muito importante, isso acho que... E então aqui, ó, a evolução da mãe, alimentação, então... Uma série de informações contém também a eração da casa, da importância, como que a gente era, e outros, a questão do álcool e gravidez, isso aqui já para as crianças maiores, e na pastinha suas tem, que eu acho que é bem ilustrado isso aqui, que quando que a gente tem que ficar atenta, tipo de sim da alerta das mães, e o bebezinho pequenininho, né? Então,
a UNE tem sempre como é que a gente fala, um consultório perto da gente, é de graça, é de boa qualidade, mas eu acho que é importante também, assim, de falar que tem tudo isso, mas cada vez que eu converso com os pais, eu acho que é muito importante que a gente possa questionar também certas coisas. E se vocês acharem que tem alguma coisa assim meio esquisita no que está falando, eu acho que é importante de poder buscar outras informações, né? Eu trabalho na UNE, eu não trabalho na parte do acompanhamento, eu trabalho na parte ligada às creches. E eu tinha muito boas informações. No primeiro dia que a minha filha foi com o pequenininho dela numa consulta da UNE, foi um horror. Eles chegaram todo triste, o pai, a mãe, tudo assim, porque pegaram uma pessoa, infelizmente, que... Mas existem várias pessoas. Igual várias pediatra. Pra gente eu acho que é difícil, porque quem morou muito tempo no Brasil é outra abordagem com pediatra, e isso foi uma coisa pra mim que foi muito difícil. Achar um pediatra que eu posso falar que eu tô com medo disso, daquilo, mesmo se no momento pode parecer absurdo, mas que me ouve. E essa não, ela só era catástrofe, tudo era horrível. Ele comia uma banana por dia, meu Deus do céu. Então, assim, tem que trocar até achar que uma pessoa que dá certo com você, talvez não vai dar certo com outra pessoa, mas que encaixe no seu jeito de lidar com o seu neném. E o aleitamento? Como é que é essa história de aleitamento, de estimulação ao aleitamento materno aqui na Bélgica? Não, certo que aqui na Bélgica, forma parte dos programas que estão em todas as maternidades. Isso sempre na teoria. Não, mas tem uma estimulação. É decir, normalmente tem um programa de enfermeiras, sim, enfermeiras, de cada serviço tem, de cada maternidade tem por menos 2, 3 pessoas que têm que ser formadas para ajudar os questionamentos. Tem em muitos hospitais, sobretudo nos grandes hospitais, mas agora estão tendo também nos hospitais mais pequenos, uma consultação que é a consultação de amamentamento. Então, você pode ir lá e fazer uma consultação, porque ele disse não funciona, eu gostaria, mas tenho dúvidas. Então, isso é as consultações que entram dentro da consulta e dos cuidados pós-natal e que são totalmente gratuitos. E eu acho que é uma coisa que está tentando de funcionar melhor na Bélgica, mas que se está somente faz... na verdade, faz somente quase 15 anos que a Bélgica falou, bom, agora temos que voltar para o amamentamento, porque antes eles falavam outra coisa. Mas agora que cada vez tem mais provas que a coisa ideal para o bebezinho, eles estão tentando fazer alguma coisa, então não tem que ter medo de perguntar na maternidade. Você conhece onde está o serviço para o acompanhamento do amamentamento? Quem é essa pessoa que está formada aqui? Porque normalmente sempre uma clínica tem mínimo 1 ou 2 enfermeiras que estão formadas, mesmo se tem 10 enfermeiras no todo o serviço, tem 1 ou 2 que estão formadas para isso. E que sempre eles têm também centros de referência. Ora, porque eu falo que muitos na prática, porque muitos na teoria, porque na teoria tem toda uma estrutura que está posta para fazer isso. Mas nas estatísticas da Bélgica, todas as mulheres, tem quase uns 70% que vão amamentar hasta 1 mês, depois tem 41% que vão amamentar hasta 2 meses, tem 30% hasta 3 meses, e
o ideal que está prescrito para o OMS, que para a coisa ideal que o menino tinha mínimo até os 6 meses, solamente quase entre 5 e 10% da população. Então, os programas, eles estão funcionando bem, mas falta de fazer um pouco mais o segmento. Então, tem coisas que se estão ponendo lá em seu lugar. Mas do outro lado também tem muita propaganda, todos nos hospitais e todo na tele, na farmácia, para ter uma alimentação artificial. E a propaganda é tremenda. Mesmo para nós que somos quando você está fazendo uma consulta, cada dia tem uma ou duas pessoas que vende leite, que vem dar e dizer, mas vou dar para ver, só para tentar, só para que as mães tentem, só para ver se elas gostam mais ou não. Não é uma obrigação, nós sabemos que uma mamãe aumentou isso melhor, mas só para tentar. Então, vocês têm muita, com a propaganda, tem muita gente que deixa o amamentamento, mas na evolução das coisas que se está mostrando, mostra que verdadeiramente é uma coisa muito importante, que é o melhor coisa, a melhor alimentação que você pode dar para crianças. Mesmo agora, tem alguns lugares onde você pode receber uma atestação que você precisa alimentar no filho, que você leva para o trabalho e que você pode dar uma atestação que você necessita um tempo mais para tirar a leite e poder combinar. Mas a lei também não favorece, né? A lei aqui, em termos de aleitamento, de licença, de tempo que você tenha para tirar o leite e tudo isso, tá? Eu venho no Hospital Amigo da Criança, que é o 3º Hospital Amigo da Criança no Brasil, tá? Isso já existe há mais de 15 anos lá. E o estímulo do aleitamento materno, quando começou a voltar esse estímulo do aleitamento materno, diferente do que você falou, que existem algumas enfermeiras treinadas, tá? O hospital que eu trabalhava, nós treinamos do porteiro ao diretor. Todo mundo passou pelo treinamento. O porteiro passou, o faxineiro passou, a moça da cozinha passou, os médicos, as enfermeiras, o diretor passou, tá? Até os técnicos de laboratório passaram pelo treinamento. Por quê? Porque se toda uma equipe dentro do hospital sabe da importância daquilo ali, quando a mãe vai comer e chega para a moça que vem trazer a bandeja e diz assim, ai, neném não quer comer, ela vai chegar e vai dizer, não, mas você tem que dar, porque deve dar, porque o leite materno é bom, porque o leite materno não sei o quê, porque babá. Ela chega no técnico de laboratório, ela vai fazer o exame, e ela reclama, o neném essa hoje não dormiu, dá mais peito para ele. Então, foi toda uma estrutura de equipe de saúde estimulando o aleitamento. Outra coisa, no hospital não entrava chupeta nenhuma, mamadeira nenhuma, todas as prematuras usavam copinho, a gente tinha o termo no Natal e todos usavam copinho. Nós tínhamos um banco de leite, que agora eu vi aqui que estão montando em Liege. Há 15 anos atrás a gente já tinha um banco de leite. Então todo esse trabalho, durante o pré-natal, durante a gravidez, de não entrar chupeta, de não isso, não aquilo, de todo mundo estar treinado, a gente conseguiu um índice de quase que 90% de aleitamento, tá? E a gente manteve no acompanhamento pré-natal depois, tá? No pós-natal, que essas crianças faziam a volta, pelo menos até 6 meses de amamentação. Tá? Isso assim em torno de 70%. Então acho que é uma questão de querer. Sim. E também é uma questão da pressão, porque eu acho que também aqui na Bélgica tem uma pressão social, também econômica, mas daqui a mulher muito rapidamente
pode voltar a trabalhar. Isso, 3%. Então, a gente fala, não, mas você tem um mês que não está mais grávida, 2 meses você tem que voltar para trabalhar. Então, mesmo se a lei tem a lei da maternidade que procura que você pode ter mais tempo, que são 15 semanas, eu acho, não? 12 semanas, 12 semanas, que você pode parar. Licença. Mesmo que se você tem o tempo que fica, a pressão social de voltar a trabalhar é mais forte, então muitas mães estão mais obrigadas a fazer isso. Mas é certo que também tem muita pressão. Aqui na Bélgica, quase toda a búsqueda que está se fazendo em pediatria, em neonatologia, todo está financiado por Nestlé. Ou por Nestlé, ou por qualquer leite. Então, tem muito financiamento também. Mas é verdade que comparado a uma tradição que também é mais cultural, também no Brasil, na Bolívia também, de ser uma tradição mais cultural do amamentamento e que tem os hospitais amigos dos bebês e todos, uma coisa que aqui eles estão tentando de implantar e que estava muito mais implantado já na América Latina, mas também devido, eu acho que também está relacionado com a situação econômica também. Sim, a situação econômica. Leite custa caro, né? Eu acho que para as que estão grávidas, primeiro, quando eu falo do acompanhamento das enfermeiras, são enfermeiras ou assistentes sociais da UNI, que telefonam, que perguntam se a mãe quer a visita delas. Para isso, elas não vêm explicar que é importante amamentar, elas vêm realmente para ajudar. Para ajudar, a melhor maneira de colocar, elas estão lá assim, para a mãe perguntar, porque eu acho que às vezes a mãe está aqui, tem a avó, tá todo mundo lá em volta, que dá muito palpite, mas que enche o saco, tem hora que às vezes é muito bom, né, de saber que tá lá, mas às vezes a gente está mais sozinho. Né? Aqui quantos brasileiros que estão mais sozinhos, que a realidade é outra. Eu acho que tem coisa também de querência antiga, não dá mingau, é muita informação para uma pessoa que está acabando de ter, se for o primeiro filho. Então tem que saber questionar, se informar, mas é muita coisa. Então essas pessoas podem ajudar com o conhecimento, ou mesmo com o pediatra, conversar, apesar que não é fácil. Eu amamentei até 18, ele ter 18 meses, eu era vista como um ET, mas no Brasil é normal. Você vê criança mamando até 2 anos, ok. Aqui é algo possível. Ela mama. Sim. Eu tive pacientes que amamentou até 4 anos. Mas tá? Você fala isso. Até 2 anos, uma pequena parcela, mas tinha. Mas até 6 meses, praticamente todas. O que aqui a gente não vê. Tá? Eu comecei a trabalhar com 1 mês. Quando a Bia nasceu. E eu amamentei até 6 meses. Mas eu guardava leite, congelava leite, cada vez que eu saía de manhã, tirava todas as minhas madeirinhas e botava minhas madeirinhas no saquinho, levava para casa de onde ela ficava, entendeu? Congelava, tinha leite congelado para 2 semanas. Eu tinha muito leite. E o fato de eu tirar muito, me fazia ter mais ainda. Então foi fácil para mim amamentar, porque mesmo eu trabalhando meio período, a partir de 1 mês e meio, eu conseguia amamentar até 6 meses. Outra coisa também, se vocês colocam criança em uma creche, creche UNI, por essa eu posso falar, primeira coisa, não tem que desmamar a criança para entrar numa creche, porque tem gente que fala isso. Tá? Não tem. E tem tudo. Uma creche UNI, ela é equipada para manter a temperatura que for, então pode trazer a mamadeira e tudo. E outra coisa é que normalmente toda creche tem que ter um cantinho para a mãe que tem a possibilidade ou de dar, né, de amamentar de manhã antes de deixar,
ou de vir durante o dia, entendeu? Então, tudo isso é muito importante que a mãe, ainda mais pequenininho, um nenenzinho, a gente tem uma fragilidade, não sabe se a gente está fazendo a coisa direito, não está, se é o melhor, mas no meu trabalho com os pais, acho que o que eu mais faço é façam confiança em você. Quando vocês sentirem que tem um negócio esquisito, porque tem que reagir. Eu não estou falando chutar a porta, não, mas é a mesma coisa quando vai colocar uma criança na creche. A importância do que a gente chama o período de familiarização, que é a adaptação, né, que a gente falava. A importância de várias vezes com a presença ou da mãe, ou do pai, ou às vezes da avó, que também os pais têm o direito de fazer isso, entendeu? E que qualquer dúvida que tiver, eu acho que isso é importante também, se telefona para alguém, não sei se é um telefone geral, mas sim, mas puxa, telefona para o Enê e fala, olha, eu moro em tal lugar, se eu gostaria de saber quem é a coordenadora, a coordenatriz, quando é a questão de consulta pré-natal ou consulta de criança, pedir, eu quero a coordenadora acompanhando. E quando é um problema na creche, uma dúvida na creche, qualquer coisa, sempre dá a localização. E eu queria falar com a coordenatriz aqui. É um serviço público e tá lá, tem gente lá para atender, para poder encaminhar. Que às vezes pai e mãe vive coisa super difícil e fica lá achando que tá meio esquisito, engole e fala, não, mas eles são profissionais, né? Eles é que sabem. E que não é bem assim, entendeu? É que às vezes passa muito aperto. É a mesma coisa a creche, ela acolhe a criança de 0 até 3 anos. Infelizmente pode colocar a criança com 2 anos e meio na escola. Mas a escola nem sempre tem as melhores condições para acolher uma criança de 2 anos e meio. Então virou uma pressão para os pais e na creche, tem uma filha esperando para entrar na creche. Então, às vezes, tem pressão da escola, tem pressão da creche e ninguém é obrigado a tirar uma criança da creche com 2 anos e meio. O acolhimento é até 3 anos. Estou falando isso porque há pouco tempo eu vi uma pessoa que teve que parar de trabalhar numa situação super difícil, porque a creche colocou pressão nela e ela não tinha escola, porque a escola só aceitava a criança em setembro. Então, 6 meses, ela sem família, que não era brasileira, acho que era polonesa, pessoa sozinha, e ela teve que... Então, eu acho que é muito importante, assim, a gente também dá comissão da confusão. A gente está aqui também para informar. Porque, só uma parêntese. Então, paralelamente, Regina, Lúcia e eu Ângela também, fazemos parte do Conselho Cidadão do Consulado, que não é uma associação, mas que serve de orientação. Então, nós vamos ter em breve os e-mails na sala de espera e vamos divulgar no Facebook para esse tipo de pergunta. Onde devo me dirigir em caso de... Aí tem várias áreas, social, médica, educação, jurídica, entre outras. O que a gente puder dar de informação, a gente vai dar, tá? Teoricamente, é ali que a gente tem que dar informação. A gente está ali para isso, para dar uma informação, para dar uma orientação e para tentar descobrir se a gente não sabe o que é. Tá? Porque tem muita coisa que a gente também não sabe. Tá? A gente está aqui há 10 anos, Marina está aqui há 20 anos, sei lá, Lúcia está aqui há 20 não sei quantos, tá? Tem coisas que mesmo, a Ângela também está aqui há 20 e tantos anos, tem coisas que a gente não sabe, mas a gente vai procurar saber. Então é para isso que a gente está tentando abrir essas palestras também e mostrar que está na dúvida, pergunta. A gente vê todo dia, gente, no Facebook, no Brasileiro, na Bélgica, no não sei o quê, perguntando isso, perguntando aquilo outro.
pode perguntar ali, mas se não quer perguntar ali, a gente vai abrir um canal para perguntar. Tá? Tem o site do Conselho de Cidadania, tem o Facebook do Conselho de Cidadania, ele está aberto para perguntar. Tá? É porque a maior dificuldade que a gente tem no caso do Conselho é justamente o contato com o público, né, com a comunidade brasileira. Porque a gente tenta, através como hoje, por exemplo, a gente esperava ter muito mais gente do que na verdade aconteceu. Ok, tem o Obama que não ajudou muito a ideia do encontro, mas muitas vezes a gente tenta se aproximar da comunidade brasileira e é difícil. Ela é meio dispersa, às vezes ela se reúne quando é festa, mas quando é para outro tipo de assunto, o canal de acesso é muito limitado. Então, para nós, a gente fica numa situação assim, qual é o assunto que eles gostariam mais de tratar? O que importa mais para eles? O que eles estão precisando mais? Adivinhar é difícil, né? Então, a gente tentou, através agora, nessa iniciativa que a SBL, que a Regina tem, de ter um canal novo, né, e falar da saúde, porque é um assunto que normalmente interessa a todo mundo, mas é óbvio que não é só numa única palestra que a gente vai poder dar toda a informação que a pessoa precisa. No caso do jurídico, no caso social, no caso da educação, de poder ter uma orientação de qual tipo de escola, por exemplo, que seria mais adaptado. A gente pode se informar de tudo isso, mas se a gente não sabe o que a comunidade espera de nós, fica muito difícil de poder apresentar um trabalho. E eu espero, sinceramente, como nós outros aqui também, que esse canal seja bastante utilizado, que encha o saco de perguntas, pode fazer pergunta que a gente diz, se essa pergunta é besta, não é não, porque a gente tem que descobrir qual é a sensibilidade atual das pessoas. O que elas estão procurando? A gente fica sempre achando que é todo mundo sem documento, então a gente só vai tratar da pessoa sem documento e esquece quem tem. Que também tem pergunta, que também quer saber alguma coisa. Então é isso que a gente vai tentar fazer com relação a esse canal. Eu acho bom até que a gente possa falar com vocês também, para entrar em contato com a gente e dizer, olha, tá aí esse tipo de problemática, agora vai, em breve, todo mundo vai começar a viajar para o Brasil, né, porque é para todo mundo vir para o Brasil, ver a família, lá o que seja, no final do ano tem outra leva. Será que são documentos? Será que são vacinas? Será que o que eu preciso? Se eu vou viajar para Manaus, realmente eu tenho que fazer a vacina? Será? Mas a gente vai falar disso, de repente não interessa a ninguém, fica, né, complicado. Tem que aproveitar a brecha da vacina, né? Vamos lá, liga para aproveitar a brecha da vacina. Vamos lá. Da BCG? Isso. A BCG, por exemplo. Por exemplo, bom, o esquema vacinal eu não trouxe agora, mas está no todos os carnês também da ONE. Eu acho que talvez eu tenha escrito isso de memória. Mas... Deixa eu ver se eu acho. Esse é o brasileiro. Tá? Esse é o cartão de vacinação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Tá? E existe uma diferença eu vou para o belga. Tá? Não tem, mas vou mostrar as diferenças. Eu vou mostrar as diferenças, mas não tem. Isso aqui, só para vocês saberem que isso eu não posso dar. Toda criança recebe esse carnê. Vocês conhecem? E explica assim. Vamos. Isso é uma coisa que eu acho fantástica, que isso é uma coisa que faz já muito tempo que existe, que mudou, mas que agora está mais completo, e que é um quaderno onde com os meninos você pode seguir a saúde. Normalmente quando o menino nasce na maternidade, eles vão preencher e já escrevi todas as coisas sobre o nascimento, mas lá tem muitas coisas muito mais importantes que só isso, porque lá também tem as coisas que explicam que tem que comer os primeiros meses, como tem que se mexer, como tem que ser, quais são os cuidados que precisam o recém-nascido, qual a forma onde ele tem que dormir. E então vocês têm também umas páginas assim brancas. Tem uma parte primeiro onde estes são para os controles de peso, detalhe também do contorno da cabeça. E depois tem
as coisas que você tem que ter cuidado para saber como tem que crescer, se tem que mexer a cabeça, se tem que mirar os objetos, se tem que já fazer cubos, se tem que caminhar, é uma orientação, não é uma regra, mas é uma orientação. E normalmente, não todos, mas a maioria dos médicos, dos médicos e dos pediatras, eles podem preencher lá todos os problemas de saúde. Então, um instrumento que tem que se utilizar. O que é prescrito, né? Os remédios. Os remédios que são prescritos e tudo. E também, aí, na parte última daqui, que vamos falar um pouco agora, são a parte que explica os vacinas. Vacinas. E, bom, tem também as curvas de como tem que eles se crescer. Então, a coisa que é importante é que cada vez que o menino vá para um médico, que for um médico particular, que for um médico do ENE, tem que levar o carnet. E tem que também pedir um médico de mexer, que não sempre é o caso, mas é a obrigação do médico de fazer isso. E assim você pode ter uma evolução, porque as mães não podem se recordar de que se foi o autite que foi há um ano, que se tem isso que foi 2 anos, é normal. E você pode utilizar também esse carnet para você também notar as coisas que você acha. Quando a criança está na creche, ela sempre tem que estar com esse carnet. Porque se precisa de alguma coisa, se tem um problema, é onde tem todas as informações de saúde, é o registro da criança. Na relação dos vacinas, a mais grande diferença que vai ter, que agora estou vendo como um esquema daqui do Brasil e da Bélgica, vai ser primeiro a vacina do nascimento, que é o BCG. O BCG é uma vacuna que já é muito longe que existe e que é uma vacuna contra a tuberculose. Mas é uma vacuna que faz quase em toda a Latinoamérica, também em França se fazia até o ano passado, porque é uma vacuna que protege não contra a tuberculose, mas protege contra as formas graves de tuberculose. As formas graves, uma meningite da tuberculose, ou a tuberculose disseminada. Então, ela vai proteger contra as formas graves. Por que ela se faz no Brasil? Eu não sei quanto é a incidência de tuberculose no Brasil, mas eu sei a incidência de tuberculose na Bolívia, é quase 1/3 do território. Então, tem uma incidência que é enorme. Na França, eles mantinham também este vacina, porque lá na França tinha muitos casos de tuberculose. Aqui na Bélgica não se faz, porque tem pouca incidência. E porque não só porque tem menos incidência, mas porque a incidência que eles viram é mais a portagem, não é as formas graves. É por isso que não faz o problema da BCG. A coisa que a vacina, que foi um pouco polêmica em todo lado, é que é uma vacuna que a vezes deu alguns problemas de saúde, infecções, ou não tem caso de parálise ou outro, mas sobretudo sobre infecções, e que, bom, todo mundo lembra que quando tem isso, depois tem a cicatriz toda a vida. Mas isso é a vacina que está feita assim e que não se pode mudar. Mas essa diferença é somente dessa coisa. Agora, que se o menino morava no Brasil, foi vacinado e vi aqui na Bélgica, tem alguma complicação? Não. Se o menino mora aqui na Bélgica e depois pensa voltar para viver, não para as vacações, para viver no Brasil ou para estar mais de 3 meses no contato, numa zona onde tem muita tuberculose, a vacina não está necessariamente aconselhada. É decir, se um menino mora aqui na Bélgica, nasce aqui na Bélgica,
mora aqui na Bélgica e vão para férias para o Brasil, eles não vão aconselhar de vacinar, porque a vacuna é uma vacuna que faz quase somente, o corpo pode fazer a imunização quase somente nos primeiros alguns meses, um ano de vida. Depois a vacuna que você faz quando você é mais grande não sirve para imunidade, salvo que tenha na família mais de um caso que tenha confirmado com tuberculose. Mas é por isso que se um menino nasce na Bélgica, eles normalmente não vão ser protegidos contra a tuberculose, mas bom, não. Depois tem que fazer os segmentos mais seguidos se vai morar em uma zona onde tem muita tuberculose, mas normalmente não é desaconselhado. E férias também não é necessário, né? Se você vai passar as férias no Brasil. Não, férias não. Se você vai morar e você sabe que na família tem muitos casos de tuberculose, lá tem que falar primeiro para tratar na família, para ver se também... O problema também é onde você vai. Eu acho que na realidade, quando você vai passar umas férias no meio da sua família, num local que você está protegido, lidando com pessoas que você conhece, dificilmente aquelas pessoas ali vão te transmitir a tuberculose. Então aquela criança, de uma certa maneira, também está protegida. Agora, se você vai andar para lá e para cá, para qualquer lugar do Brasil, ou andar em lugares onde a insalubridade é maior, em que você está lidando com pessoas não se sabe quem, tá? Você pode sim estar contaminado. Do mesmo jeito que você pode estar contaminado aqui na Bélgica também. Também. Tá? Porque aqui na Bélgica tem sectores que têm quase a mesma incidência que no Brasil. Tanto é que o Hospital Saint-Pierre agora fechou um andar para tratar de casos de tuberculose resistente. Então, eles não fazem a vacina, mas a gente sabe que existe. A minha vizinha de 23 anos, tá? 26 anos, apareceu há 4 meses atrás com uma suspeita de tuberculose. Por quê? Ela tinha um namorado médico que trabalhava no Saint-Pierre. Ele pegou tuberculose e passou tuberculose para ela. Mas tem que ter um contato que fora constante. Você não atrapa a tuberculose solamente de ter contato uma vez com alguém. Não é porque você passou na rua que você vai pegar. Não é só que você passou na rua e que teve contato que tem que ter mente. Tem que ter um contato constante num lugar mais fechado e seguramente também alguma situação mais insalubridade. Mas uma pergunta, porque quando eu já tenho uns 10 anos, credo, como é que passa? Que no Brasil, os meninos com 15 anos, a informação era essa, deveriam fazer reforço. Em relação, por causa da AIDS, da cidade. Sim, mas depois, eu acho que isso foi pouco tempo depois não foi feito. Por quê? Porque eles tinham muito medo de quando você tem o AIDS, quando você tem o SIDA, tem muita mais possibilidades de ter uma infecção da tuberculose. Todo o sistema está como que mirando e pegando todas as infecções que pode. E então tem muita possibilidade de ter tuberculose, de pegar tuberculose para qualquer momento. Mas e que também a vacuna que todos os estudos mostraram que a vacuna que os meninos tinham quando tinham nascimento, quando você tinha já 10 ou 15 anos, não funcionava tão, é decir, não protegia, não era uma vacuna que protegia toda a vida. É uma vacuna que protegia 10 anos, um pouco mais. Mas é por isso que falavam de vacunar, mas eu acho que tampouco não foi muito demonstrado que era... eles abandonaram. Eles estavam revacinando todo mundo aos 10, 12 anos, mas depois eles descobriram que não tinha tanta necessidade assim, tá? Porque na realidade as pessoas já tinham tido contato suficiente para criar anticorpo, tá?
quando você já tem contatos, mesmo que pequenos, com casos de qualquer doença, você já cria anticorpo com aquilo, inclusive a tuberculose. Tá? Então, quando você chegava com 12 anos, as crianças já tinham anticorpo. Sim, sim. Tá? E aí, você fazia a vacina de novo, quer dizer, mais anticorpo em cima de anticorpo, abandonaram a ideia, porque realmente não... E também porque não era mais eficaz. Não era tão eficaz, exatamente. Tá? Você Depois, já tinha anticorpo. O resto das vacinas, aqui na Bélgica, tem uma só vacina que é obrigatória. Porque se você não tem essa vacina, bom, não vai pôr na cárcel, mas tem que ter essa vacina. Se não tem essa vacina, não pode estar nem na escola, nem na creche, nem nenhum. Isso é a vacina do polio. Essa é da poliomielite. Uma vacina que é obrigatória. A famosa gotinha do Brasil. Mas, agora, felizmente, para entrar a muitas das creches e para entrar na muitas das escolas, e sobretudo nas escolas públicas, você tem que ter também também as outras. Mas as outras são as mesmas que são feitas no Brasil. São para hepatite B, são para a difteria, o tétanos, a coqueluche, a hemófilos, e essas são as e depois tem para um ano a que são a rubeola, a sarampião e parotidite. Cachumba. Orelhão? Cachumba. E então, essas são as coisas que são obrigatórias. Agora tem outras também no sistema belga que são propostas, que são para o rotavírus, que é uma para diarreia, e tem uma para a varicela, também é opcional. Mas varicela é varíola? Não, catapora. Mas tem uma coisa que é a mudança também, é a questão da meningococo para meningite. No Brasil, pelo índice muito alto que tem, a gente começa nos primeiros meses. A gente já começa com 2 meses. 3 meses a primeira. E às vezes, o meu filho até tem mais que isso, eu não sei por quê. Por causa do índice aqui, a criança passa com 13 meses. Porque ela 15 meses, 13 ou 15 meses. Entre 13 e 15. Porque aí ela está protegida nesse momento. Só que no Brasil tem muita. Então, caso for viajar, é recomendado fortemente ter essa vacina. É a meningococo C. Uma pergunta. E isso tem que fazer antes de viajar para ela estar ativa no momento da viagem. Porque se você fizer no Brasil... Mas para todas as viagens, porque tem algumas zonas que são mais endêmicas, outras que não são menos endêmicas, para todas as viagens existe uma consulta que eu acho que é também magnífica, mas que trabalha também com a ANE, que é que o nome é o Travel Center, que é uma consulta que está no centro da Bruxelas, mas que existe também em cada hospital, que vocês fazem uma consulta que é gratuita, e que você vai e pergunta todas as coisas. Então você diz, vou ir para este lado no Brasil. Então ele tem um programa que ele vai ver todas as coisas e quais são as vacinas, toda a proteção que você precisa. Mas o que eu faço antes de ir para o Brasil, por exemplo, eu ligo para o pediatra do meu filho lá. E ele me fala qual vacina que ele tem que tomar. Porque depende da região, depende da epidemia do momento. Mas eles têm o Travel Center que funciona com Saint-Pierre, mas que também tem todos, ça s'appelle medicina do voyageur. E eles têm um programa que está toda na Bélgica, que eles só têm que se concordar, e eles têm nas epidemias do momento, tem quais são as vacinas eles podem. Mas eles pediram para eu ligar para o pediatra. Bom. Por causa da febre amarela. Porque eles têm muito medo dessa vacina aqui, que é uma vacina que dá no Brasil com 9 meses.
porque não tem nenhum. É que é uma vacina que eles consideram importante, assim, a nível das consequências. Então depende da área do Brasil que você vai. Isso tem um site, a gente pode, né, mandar junto e ver qual que é a área. Se você está numa área a risco ou de transição, eles mandam lá. A febre amarela não tem aqui então, eles não dão? Não. Não, aqui não dão. Aqui não dão. Febre amarela não se dá. Hepatite A. E hepatite A não se dá tampouco. A varicela não é obrigatória. E depois, se não, a meningocose que é só uma. A pneumococose. É só uma dose aqui? Aqui é só uma dose. Aos 15 meses, né? Aos 15 meses. A varicela não é obrigatória, mas se você pedir, eles dão. Sim. Mas... Tá, mas e por que essa meningocose fica no Brasil? É paga. É isso que eu ia falar. Isso, Mesmo as pedir. obrigatórias são pagas. São. Não, as obrigatórias. As obrigatórias não pagam, É isso são que eu queria saber. gratuitas. Minha filha veio pra cá grande, ela já As tinha obrigatórias condição no Brasil não são pagas, tá? E aqui tampouco. Não. As obrigatórias não são É pagas. que a hepatite A vai ser paga, todas essas extras, mas que tem um reembolso da Mutuelle para quem tem por ano X, é pouco. Vai no máximo Quanto cobrir que é de uma. varicela? Acho que é quase 50. Mas a hepatite A e a hepatite B no Brasil, tá? A hepatite B, ela é obrigatória, ela é feita na saída da maternidade e ela é grátis. A A não, a A é paga. Sim, aqui é obrigatório, é gratuito, mas não é na saída da maternidade. É quando você tem 2 meses. É. A maioria das maternidades no Brasil já estão fazendo direto quando sai. BCG e hepatite B. Dentro da própria... A as pneumocócica fazem tudo. conjugada é a Prevenar, que tem aqui também. Mas aqui é só uma dose, não? Você dá só uma dose Não. às 15 É. meses. Também com 15 No meses. Brasil é mais. 3 doses. Também com 15 meses. Não, no Brasil são 3 doses. 3 doses. Mas E aqui- são 4 no total. 3 doses e um reforço. Mas aqui como é que é? Uma e que conjugada, e embaixo pode do ter um rotavírus. reforço também, mas Aos 15 meses. aos 15 meses. Porque não é muito influência. E que também muitas das... Aqui o que passou é que a meningite, com a meningite, é que a meningite era muito mais alta antes, porque o principal causal da meningite aqui não era tanto o meningococo, que é uma bactéria, senão do pneumococo, que era a bactéria que está no nariz, na garganta, nos ouvidos, e que quando começaram a fazer a vacuna do pneumococo, então diminuiu muito a meningite. Então, sei que eles só fazem uma dose de... Porque a incidência de bactérias é diferente, não é entendeu? De um incidência lugar menor, pro por isso outro, que entendeu? eles E a fazem causa, a meningite não é causada por uma bactéria só. Meningite pode ser causada por várias coisas, por várias bactérias. Vírus ou bactéria. Tá? Ou vírus, até. Né? Então, por exemplo, você pode ter uma meningite viral, você pode ter uma meningite bacteriana, você pode ter uma meningite de outras causas, tá? No caso do Brasil, essa era viral, mas você não fazia para todos os vírus, você fazia para o vírus mais agressivo, tá? Porque teve uma época que houve uma epidemia de um determinado vírus. Então, aquela meningite era para aquele vírus. Não significa que a criança não podia ter uma meningite de um outro troço. Uma catapora pode levar. Uma catapora podia levar uma meningite, um oreion. Bom, existem milhões, tudo poderia levar. Mas o grande risco era as crianças que estavam tendo meningites virais e por vírus muito agressivos. Então, elas estavam morrendo muito rápido. Sim. Você não tinha. Mas as bacterianas, né? As bacterianas são muito mais graves. E que tinha muitos meninos muito pequenos. E que por isso que fizeram no Brasil que os vacinas foram para 3 meses e para 5 meses. Exatamente. Porque eram todos os meninos que tinham 1 mês ou 2 meses que não estavam protegidos. Estavam protegidos. É isso. Bom? Alguém tem pergunta? Acho que a gente... Eu tenho muitas perguntas. Muito bem. Mas muito à vontade, porque a gente puder não é só sobre esclarecer. vacina, sobre parto. Ah. Nós duas estamos grávidas, a gente ficou grávida aqui.
Nosso caso é um caso de pessoas documentadas, não com mutuélio, mas nossos maridos eles trabalham na Missão do Brasil. Então a gente tem o plano de saúde à parte. É como se fosse um mutuélio, a gente paga o médico e depois é reembolsado. Então a gente escolheu uma médica que foi indicação de outras pessoas que tiveram... A gente não conhece ninguém, não conhece nada, não conhece ninguém. A gente foi nessa indicação, a gente está gostando muito da médica e o único lugar que ela... Porque lá no Brasil, o médico ele assiste o parto inteiro, né? Pelo que eu entendo. Sobretudo na cesariana. E no parto normal, por isso, inclusive, que eles não gostam de fazer, porque eles também têm que passar horas ali dentro. Aqui dentro, pelo que eu entendi, pelo que a gente entendeu com ela, a gente vai ficar com a Sage-Femme do hospital, que ela só trabalha no Edith Cavell, né? A gente vai ficar com a Sage-Femme o momento inteiro, e quando chegar perto dos 10 centímetros, ela é acionada pelo hospital, e aí ela surge, a médica surge lá, no momento final. Foi isso que eu consegui entender. Exatamente isso que vai acontecer. Uma amiga minha que mora em Berlim me disse que o médico que acompanha ela não aparece em momento nenhum no hospital. Ele não faz partos, ele é só de acompanhamento mesmo do pré-natal. Eu achei isso extremamente assustador. Ela disse que lá são os médicos de plantão no hospital mesmo, mas a médica vai vir. Ela já informou pra gente o que vocês também já disseram, que essa epidemia de cesariana que tem no Brasil, isso aqui não existe, e que muito provavelmente vai ser um parto normal. E aí a gente é assombrado por todo tipo de... Por exemplo, minha irmã, que é pediatra e que vai vir aqui, que ela quer vir, ela quer acompanhar, os 2 filhos que ela teve foram cesarianas programadas, e ela tem horror à ideia do parto normal. Porque não só ela, como no Brasil, de maneira, muitos médicos têm horror ao parto normal, porque é um parto não controlado. É uma coisa onde tudo pode acontecer, né? Então ela fica extremamente preocupada. Eu não sei nem se a presença dela aqui vai me ajudar e vai ajudar a equipe do hospital ou se vai atrapalhar, porque ela vai ficar de butuca ligada, eu tenho certeza nisso. Que ela vai ficar criando problema o tempo inteiro. Mas eu quero ela aqui assim mesmo. Porque ela vai me ajudar bastante, sabe? E ela vai me... Inclusive, quando os procedimentos médicos acontecerem, eu acho que ela vai dizer, não, isso é assim, isso é normal e tal. Mas eu acho que ela vai ficar nervosa também. E aí, a minha dúvida, que são muitas, primeiro é o seguinte. Existe um monitoramento da barriga, certo? Os sinais vitais da criança. Quando esse monitoramento começa? Quando você começa a dilatar no hospital, qualquer coisa que você tiver aqui no hospital. Quando você vai para o hospital. Qualquer coisa, você pode espirrar e ir para o hospital, eles vão te ligar na máquina. Tá. E sempre vai. O acompanhamento no hospital, e diz que a Abelha é um ótimo hospital. Lá você pode também escolher de ter um pediatra, não sei se ela vai poder estar lá, eu acho que não, como pediatra, porque ela não é. Não, vai ficar só de... Mas tem um pediatra que eu posso te dar conselho, que é o pediatra do meu filho, que eu confio plenamente. Cegamente, que ele é desse hospital, da criança Gigô, não sei. Não. E ele trabalha nesse hospital, então lá tem esse lado de poder ter um médico da sua escolha e que tá lá pra ter certeza. Mas tem todo um acompanhamento e não tem risco. O Brasil é focado na cesárea, mas é super acompanhado aqui. Uma coisa que tudo bem que o médico vai chegar na hora que estiver na beirada, isso não é mentira. Mas tem outras formas de acompanhamento que você pode ter mais personalizada. Por exemplo, você pode escolher de ter a sua parteira ou a sua fisioterapeuta, que você pode fazer agora, começar um preparo com a mãe, com o pai do neném, e que ela pode estar lá nesse momento também. Uma pessoa que você confia, uma pessoa que vai te acompanhar, que você já conhece, que vai fazer a sua ginástica, vai te orientar sobre as posições melhores e que no momento ela vai fazer exatamente o papel que aquele médico que você confia no Brasil faria. Tá? Então essa é a grande diferença. A Sage-Femme do hospital não faz isso? Algumas fazem, só que você não conhece. Entendi. Entendeu? E é isso que essa é a minha dúvida também. Se eu posso levar uma parteira, uma Sage-Femme, se vocês têm alguma lista de alguma assim que fale português de repente? A gente pode procurar. Porque eu fui para não sei como explicar. Eu João em Bruxo. Você teve um filho aqui? Tive.
E elas falam muito, assim, é da parte flamand, né? Porque meu marido é holandês. E eu não gostei muito, porque tudo que eu falava, ela dizia, olha, a gente não vai tentar conversar com você, isso que tem que fazer, que tem que falar pra te apoiar é teu marido. Então eu não gostei. Tanto que eu corri logo pro hospital, sabe? Porque eu queria alguém, não importa quanto fosse, eu queria alguém comigo lá em casa. Eu disse assim, não, é assim, é assim. Eu quero alguém, sabe como é que é? Porque assim, eu não tenho mais minha mãe, não tenho mais meus pais, já perdi. Então eu queria alguém que estivesse lá, olha, não... Querendo ou não, meu marido ele não sabe, né? O homem fica todo perdido nesse momento. Então eu queria ir no hospital, que me disseram, não, só pode se for aqui do hospital, e no dia você vai ter que escolher. Não, você não tem como escolher, então, poxa, eu fiquei meio... Né? Depende do hospital, como ela falou. O Edith Cavell você tem, em outros você não tem. Tá? Você tem que mas você pode também, o que você pode ver, as parteiras? As parteiras têm dois tipos de parteiras. Tem as parteiras que são independentes, e essas parteiras que são independentes podem trabalhar com um hospital ou outro. Eu posso falar que é uma amiga, você pergunta e tem que perguntar para ela, você trabalha com qual hospital? Porque todas as parteiras que são independentes trabalham com o hospital. De onde eu acho essas parteiras independentes? Porque na época eu só fui nesse João Garimbruncho, não sei se você conhece. A gente vai tentar arrumar uma lista. Agora, quando você faz o acompanhamento pré-natal, que for na ONE, o outro, mas na ONE também, você pode perguntar, e eles têm uma lista de parteiras que trabalham. Eu não sabia também disso. Eu vou pro Kindervizinho. Agora, realmente, assim, é maravilhoso, eles vão em casa, assim, é perfeito, sabe? É do mesmo estilo. E é outra coisa, tudo. Eu também tive problema na amamentação, me indicaram uma enfermeira, lactasse, enfermeira de lactação. E foi tudo perfeito, tudo, assim, eu não tenho o que reclamar. Mas eu não sei essa questão do pré-parto, né? Isso aí... Não, com certeza no Edith Cavell, que eu acho que a gente pode fazer, eu vou pedir uma lista das que trabalham com eles, pra gente checar se tem pelo menos alguma que fala espanhol. Entendeu? Ou inglês? Mas eu acho que é importante. A gente pode dar o contato, por exemplo, da minha outra filha, que ela teve uma sage-femme, uma parteira e uma fisioterapeuta. E assim, ela não arrepende. Então, que acompanhava a parteira, ela ligava, quando tinha alguma coisa, ela ligava para o médico dela também, que era bem disponível, super legal, respondia até SMS dela, mas ela tinha essas pessoas. Eu acho que seria interessante, que se a gente poderia até ver como organizar, mas o fato de vocês conversarem com ela, porque ela foi, a neném dela está com 1 ano e meio, mas eu acho que seria interessante dela, porque ela ficou na dúvida, certos momentos, saber o que vocês podem... Eu não sabia de como que... E na hora, quer dizer, deu tudo certo, mesmo se foi de madrugada. Se não tem uma, tem outra, sabe? A parteira não estava, mas ela sabia que não estaria, mas o médico dela chegou e a Kine chegou também, e ela fala assim que tanto que ela estava rodeada, tanto que fez bem para ela, sabe? Essas coisas. Porque a parteira do hospital vai estar lá, mas ela vai estar lá com outras 10 pessoas. Exato. Mas também tem muitos hospitais onde também tem as parteiras que fazem a consulta e depois que quando você está, por exemplo, eu conheço que lá em Saint-Pierre existe, mas tem também consultas nos outros hospitais, onde você pode fazer uma consulta com o ginecólogo, mas também com a parteira. E é uma parteira que trabalha lá no hospital. Então, normalmente, quando você já é um momento ou outro, ela se comunica com toda a equipe, ela intenta estar lá, mas fazem com uma equipe como o ginecólogo indica, ver fazer isso, mas em Santa Elizabeth também fazem isso. Se vem a possibilidade de que tem também as parteiras que pode você ver antes quando está no 8º, 9º mês, e que é uma parteira que vai se comunicar com a equipe. Então, vocês podem ter as parteiras que são independentes, que trabalham como hospital, ou podem ter as parteiras que são do hospital e que vai coordenar com o hospital também.
E essa parteira que eu trago de fora, ou uma fisioterapeuta, ela, em momento nenhum ela assume a função do quadro do hospital, né? Ela está ali só de apoio mesmo. Sim. Qualquer procedimento médico e de avaliação registrada. Elas estão obrigadas. Eles ou elas, porque também o também. É só mas apoio, né? Elas estão obrigadas, porque aqui na Bélgica todos os partos normais podem ser feitos por parteiras. Mas todos os partos que têm uma possibilidade de complicação têm que ser referidos para o ginecólogo. Quem vai ser o ginecólogo de guarda, se o ginecólogo de plantão, se o ginecólogo oficial não está no hospital, ou não trabalha nesse hospital, ou não está disponível, ou alguma coisa. Mas se o parto é normal, é importante você saber com o plano, qual que é o plano dele? Plano do que? O de saúde? A mutual de saúde. A mutualidade. Não, a deles. A nossa deve ser a Euro, né? Porque tem as condições, com certeza cobre esse tipo de serviço, tem que ver em quais condições, para saber até como apresentar, porque eles vão perguntar como que você... Até... Que pessoa era aquela que né? Normalmente é aí que cobre tudo. Normalmente, mas é bom bom saber procurar saber com eles, entendeu? Ó, eu quero uma parteira, ou eu quero uma doula, ou eu quero... Só que cobre pro pré, pro durante. Aonde, e até pós, tem também. E é muito importante. A pessoa que vai, né, assim, seja a fisioterapeuta, para tudo que é muscular, de tudo. É importante explicar mais, né? A parte funcional, mas, e a outra sexual, mas é isso, saber as condições, mas entra. Aqui quase todos os planos têm. Deixa ela tá normalmente os especialistas eles são independentes, eles não são do quadro do hospital, não é? Eles são pode ter. Mas eles têm, como independentes, eles têm acesso ao hospital. Pode ser ou não. Sim. Todas as parcelas são independentes. E aí a minha dúvida é o seguinte, eu tenho, como eu já sei que vai ser um parto normal, eu tenho lido bastante e tal. E inclusive no Brasil agora tem todo esse inclusive fizeram um lançamento daquele filme que é o Renascimento do Parto e tal. E aí eu percebo que várias práticas médicas, inclusive vão lançar um outro que é, como é que se chama? Violência obstetrícia, se eu não me engano. Que várias práticas que são feitas no Brasil e no mundo de parto normal, elas são antinaturais e não favorecem o desenrolar do parto. E aí uma das minhas dúvidas, por exemplo, eles sempre aconselham que a pessoa ande. A mulher que fica deitada em trabalho de parto dificulta muito a abertura do colo do útero. Aí eu já fico assim, tá, porque toda vez que eu tenho uma imagem de trabalho de parto do hospital, eu sempre tenho a imagem da mulher deitada. E aí a minha pergunta é sobre monitoramento. Se a gente já chega lá e já é monitorado, o monitoramento impede que eu ande? Enquanto você não toma peridural, você anda. Tá. Eles vão te pôr na banha. Você já chegou a visitar a maternidade? É muito importante, até agora, entendeu? Porque a nossa cabeça eu acho que a visita é no 7º ou 8º mês, eu acho. Mas você pode antes também. Eles fazem cenas de apresentação. Que aí você vê o quarto. O quarto aqui é completamente diferente que no Brasil. Tem bola, tem alguns, tem uma corda, você deve ter. Tá mesmo, a gente cheio de coisa ligada, pode fazer tudo. Bola, pode entrar na água, tomar banho. Mentras que você não tenha peridural. Até tomar a peridural. Até tomar a peridural, se for. Quando tem a peridural, tem que pode. E aí, o que eu entendi é que eles também só dão a peridural quando você já atingiu também um certo tamanho, que são 3 ou 4 centímetros. 6 ou 7. Acho que esse não para de Uma boa peridural só deve entrar depois de 6 centímetros. Tá? Uma boa peridural. Tá? Uma peridural antes disso não dá certo, acaba virando cesárea. Entendi. Isso é a realidade. E tá? por que isso, gente? E existem peridurais no final que favorecem só a expulsão. Por quê? Porque uma peridural, mesmo que ela seja muito bem feita por um anestesista muito experiente, tá? Ela pode diminuir a prensa abdominal, sempre a prensa do músculo, porque o músculo não está prensando, tá? E ela pode parar realmente a contração. Eu já vi peridural feita pelo mesmo anestesista durante 25 anos, em que umas funcionaram maravilhosamente bem, o trabalho de parto evoluiu muito bem, não deu problema nenhum, e outras paralisou tudo.
Então, cada pessoa é uma pessoa, tá? Às vezes, mesmo peridural super bem feita, se você faz muito no início, vai dar zebra, tá? E não tem necessidade. Uma amiga que deu zebra. Aqui, ela falou pra gente que ela teve que tomar ocitocina. Também queria saber quando que a gente tem que tomar ocitocina, mas ela disse... Ocitocina, porque você tá... Não, ocitocina é um sorinho ou comprimidinho, dependendo. É um comprimidinho, para estimular o trabalho de parto, porque a bolsa rompeu, ela não entrava em trabalho, foi lá sem contração nenhuma. E sem, obviamente, se não tem contração, não tem dilatação nenhuma. E aí o pessoal viu, não tinha, disseram, vai dar uma volta no hospital. Ela foi dar uma volta no hospital, foi lá fora na rua, 1 ou 2 horas depois voltou, sem dor nenhuma, tudo com o bolso estourado, né? Sem dor nenhuma, sem contração nenhuma, eles disseram, vamos começar com a ocitocina? Aí começou a tomar, e pelo que eu andei lendo também, parece que as dores com ocitocina são muito mais fortes do que se fosse o processo natural. Também não sei se isso é verdade. E aí ela passou, sei lá, 5, 6 horas nesse processo de dor absurda e estava só com 2 centímetros. Já estava desesperada. Aí o pessoal dando mais ocitocina. E aí passou mais umas 2 horas, aí só 3, 4 centímetros, e aí deram a anestesia. Mais umas 3 horas depois, a máquina apitou alguma coisa, que a criança estava em sofrimento, e eles tinham 7 minutos para fazer uma cesariana, que foi o que foi feito na cesariana. A criança está ótima, está linda, mas será que foi anestesia aos 3 centímetros? Não. É toda uma sequência. Tá? A minha pergunta é, a anestesia, ela gera um processo em cadeia de falhas, de erros? Não gera. A anestesia bem feita no momento exato, ela facilita, tá? Nem todo mundo quer tomar e Mas tem gente que acha que não. Tá? Porque eu super quero tomar, super não quero passar dor, mas eu quero tomar no momento certo. Então, essa peridural, ela deve ser feita no momento em que realmente ela é necessária, tá? Só que o momento que ela é necessária é espontaneamente. O que aconteceu com essa menina é fácil de explicar. Ela começou a fazer ocitocina. A ocitocina faz uma contração numa intensidade maior, tá? E essa intensidade maior que ela teve causou mais dor. Só que aquilo ali, ela não estava em trabalho de parto, aquilo tudo não foi natural. Foi tudo estimulado porque rompeu a bolsa, certo? Não foi uma coisa uma sequência natural. Quando a sequência é natural, a própria ocitocina que o organismo produz espontaneamente, tá? Faz com que essa contração seja mais longa, mas com uma intensidade menor. Então as pessoas suportam mais, e suportam mais normalmente até 5, 6 centímetros, tá? E aí, nesse momento, quando ela começa a ficar mais forte, porque aí realmente está chegando mais perto, aí a peridural pode entrar e ela vai facilitar. E vai facilitar e muito, tá? Na maioria das vezes. Até facilita, abre mais rápido. Sim, mais rápido, nasce mais rápido, normalmente facilita e muito, tá? Óbvio que isso tudo é tudo dentro do procedimento normal, tá? Um parto normal não é um bicho de 7 cabeças. Do mesmo jeito que uma cesárea também não é um bicho de 7 cabeças, tá? O que está acontecendo no Brasil é que você está tentando mudar de todo mundo fazer cesárea, a culpabilizar todo mundo que fez cesárea, tá? Como sempre, o Brasil tem os 2 pontos. Ninguém tem meio termo nem bom senso. Aí vem um filme maravilhoso que diz que o parto humanizado, blá 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 blá, e a mulher que teve que fazer uma cesárea, ela fica se sentindo, e a mulher que teve que fazer uma cesárea fica se sentindo a mais pobre e a mais malvada das mulheres e a menos mulher do mundo, porque ela fez uma cesárea. Uma mãe horrível, né? Entendeu? Já comecei errado. Não é isso. Tanto o parto normal como a cesárea são coisas bobas no momento certo, na hora certa, e quando a coisa funciona bem, tá? Tem partos normais que são ótimos, não precisa de nada, às vezes nem de peridural, tá? Do mesmo jeito que tem gente que não adianta, tem que ser uma cesárea, não vai adiantar. Não é porque a mulher quer, não, é porque tem que ser. Porque se você não quiser, você não vai salvar a vida dela, você não vai salvar a vida do feto, você não vai salvar nada. Agora, você também não tem que partir do princípio que, não vamos fazer a prevenção com a cesárea. Cesárea não é prevenção. Cesárea é indicação médica. Cesárea é uma coisa que necessita no momento certo, tá? E o que está acontecendo hoje é que as pessoas estão questionando demais a cesariana também, tá?
E aí vai acabar que vai chegar uma hora que a gente vai virar África. Todo mundo tem parto normal e as complicações vão ser as mesmas da África. A gente vai voltar à taxa de mortalidade da África, porque ninguém mais quer fazer cesárea no Brasil. Não, isso é um horror. Então nem lá, nem cá. Tá? As duas coisas são tranquilas. Um parto normal bom é ótimo. E uma cesárea é necessária. Muitas vezes é necessário. Por 1000 motivos. Até psicológico. Tem mulheres que não conseguem. Elas não têm condição. Elas estão num estresse, num medo, num pavor. Ela não quer de jeito nenhum. Ela tá rejeitando aquilo desde o início. Tá? Ela não fez um acompanhamento pré-natal, ela não fez um acompanhamento com exercício, ela não fez nada e de repente, naquele momento que ela sentiu a dor, ela vai gritar até morrer porque ela quer uma cesárea. E aí você vai fazer o quê? Vou amarrar ela e obrigar a ir parto normal? Porque alguém disse que a incidência de cesariana no Brasil é grande? Não, nem lá nem cá. Entendeu? A coisa tá virando exagero demais. Eu vou botar no Facebook os dois. Eu vou botar duas coisas lá. Eu vou botar esse negócio do parto humanizado, tá? Mas eu vou botar também o outro lado da moeda. Não é assim. Ninguém é obrigado a nada. A coisa tem que ter bom senso. E o Brasil, infelizmente, não tem bom senso. Nunca. Ou é lá ou é aqui. Entendeu? E essa questão da cesárea no Brasil é totalmente diferente daqui. É totalmente diferente. Totalmente. Eu tive uma cesárea, porque minha bebê era pélvica. E assim, o que eu gosto daqui foi porque me respeitaram. Tudo que eu quis, assim, eu quis um parto normal, sempre quis um parto normal, mas é uma escolha minha, sabe? Não é assim, porque eu cesárea. É porque é uma escolha minha e eu tentei fazer o procedimento de inversão cefálica, que é quando eles tentam, né? Porque eu disse, não, eu quero tentar a todo custo. Isso dói? É perigoso? Não, olha, eu... Desvirar a criança? Eu realmente vou... Uma amiga minha da Holanda disse que foi uma experiência terrível. Pois é. Eu não tive, minha experiência foi tranquila. Não dói. Pra mim não dói. Mas 90% dos casos não dá certo. Então, mas eu queria tentar. Eu queria tentar todo custo, né? Tenta. E ele não faz mal a criança, não. Bem feito, não. Não. Pra quem sabe fazer, não. O problema é que no Brasil tem que estar nas boas condições. Tá? Eles estavam monitorando, me monitorando o bebê o tempo todo. E o médico perguntou, olha, a gente pode esperar. Se você quer esperar, eu disse, não, vou esperar, porque de repente durante uma contração ela vai pro lugar certo, ou a gente pode marcar. Eu disse, não, não preciso esperar. E o que aconteceu foi que ela chegou naturalmente, a minha bolsa estourou, eu cheguei no hospital com 4 centímetros de dilatação, contrações indolores, eu não sentia quase nada. Comecei a sentir depois do exame, né? O exame de toque, aí as contrações começaram, super tranquilo. E assim, por um lado foi bom, porque pelo menos a minha filha sabia, não, agora é o momento de chegar, né? As contrações e tal, tive a cesariana, foi tudo tranquilo. Né? Assim, a recuperação realmente foi complicada, assim, né? Mas tem mulheres, como as enfermeiras falavam, mulheres que saem aqui dançando frevo, outras, né? E a única coisa que foi como eu te falei, que eu fiquei chocada, que eu não conhecia, é que aqui eles usavam grampo. E eu não conhecia isso, eu nunca... Então, eu não me preparei devidamente, talvez, para cesariana, mas eu nunca tinha visto grampo. Eles colam com a cola cirúrgica. Mas eu vou dizer a você que o resultado é fantástico, eu sou muito satisfeita. Se você quiser, não ficou feio, né? Não, se você quiser eu tenho foto aqui, eu mostro a você, eu realmente estou bem satisfeita. Mas quando eu vi os grampos, eu disse que isso, né? Chorava. Meu Deus, o que pensaram comigo? Porque você tá... porque as pessoas não conhecem, né? Exato. Então, se a anestesia, se ela por acaso, nesse esquema da NIVEG de reação em cadeia, se ela dificulta depois o processo de expulsão, de empurrar. E se isso levaria à episiotomia, que eu sou totalmente contra e vou tentar de tudo para evitar. Aqui normalmente eles não fazem. Aqui normalmente não fazem. Mais o risco de rasgar um pouquinho mais naturalmente. Porque eu achei um site que dizia que 70% dos casos na Bélgica davam de fazer o epísio. Mas aqui eu acho que aqui na Bélgica a coisa que é diferente é que tem muitas diferenças de um centro para outro. Na regra general, quando maior tem o hospital, mais mecanizado e mais episiotomias, mais o parto vai ser regulamentado. É decir, que, por exemplo, agora eu estou trabalhando em um hospital de Saint-Luc.
é um hospital onde tem quase 15 mais ou menos por dia. Então, quando você 15 ou 20 por dia. Então, quando você entra, você é uma coisa como dentro de uma grande fábrica. Você entra, tem um número, eles esperam 1 hora, depois vão fazer o toque, depois do toque você não começa, então propõe uma medicação, a medicação não funciona, então elas têm a estratégia 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E todas as parteiras estão acostumadas. Tem que ser eficazes, porque estamos numa fábrica. E temos que ter um rendimento. E temos que lograr fazer todo o trabalho. Então, quando você está em um hospital, tem algumas exceções, não é melhor que as outras, mas tem também muitas possibilidades de ser aberto, de poder estar nas outras maternidades, nas maternidades mais pequenas, ou dos hospitais que foram públicos mais pequenos, ou que foram semi-privados, como Edicavel, como Santa Elizabeth, como as outras. Onde tem um tempo de fazer, porque tem 4, 5, tem às vezes 8 nascimentos no dia, mas eu não tenho tempo de ir, de se posar, então tem a possibilidade de que funcione menos como uma fábrica, porque no momento do parto não é uma fábrica, e isso é mais difícil de fazer a concepção, mas se nós utilizamos bem as consultas pré-natais, se nós utilizamos bem todas as ferramentas que estão na disposição de o lugar, o acompanhamento, então tem menos possibilidades de entrar no sistema de uma medicalização que fora feita muito pronto, ou muito tarde, ou de estar... Então, quando você vai ver a maioria a grande quantidade e você compara um pequeno hospital com um grande hospital, você vai ver que um grande hospital quase todos vão fazer episiotomia. No pequeno hospital, não sempre, mas vão fazer menos. Vocês sabem alguma coisa do Edicavel? Eu não sei de Edicavel. Santa Elizabeth também? Mas eu sei que em Santa Elizabeth elas faziam muito, mas elas faziam muito porque os ginecólogos faziam muitas. Mas isso eu acho que ela também pode falar. Mas quem você pode é o médico, né? E não a SASFAM, né? Então você pode perguntar. Mas na SASFAM não, tem algumas que se fazem. Então, acho que qualquer pessoa você tem o direito de falar o que você quer também. Talvez isso é importante. E você pode pedir. Isso. Todas as mulheres podem pedir na consulta pré-natal e dizer, eu não quero. Se precisa depois, precisa. Mas da primeira, não quero. Não vou querer. Agora, é mais ou menos como a cesárea. Você tem muitas coisas que você quer fazer, mas que se um momento for necessário, é melhor ter uma episiotomia que ter um desgarro. Então, o fato de eu tomar uma anestesia não vai me provocar a ter que fazer um episo. Maior incidência de episiotomia não. A maior incidência da episiotomia não é por causa da anestesia, tá? É por conta da elasticidade da parede, da pele, da musculatura vaginal. Por isso, o preparo antes é muito importante. E não na hora H. Tem até um óleo, né, da Breda que você passa quando você está com 35 semanas. Você fica fazendo uma massagem. É a pele, a elasticidade muscular, é tudo isso. É todo um preparo. Tá? Agora, o fato de estar com peridural ou sem peridural não muda absolutamente nada. Tá? O que muda é antes. Tá? Existia uma coisa que a gente dizia muito no Brasil na época que saiu a moda do parto de cócoras, que é ultra legal. Eu ouvi dizer que é muito mais fácil de sair a criança. É super legal. Tem um balão que você coloca. É muito legal. Agora, pra quem tá acostumado a ficar de cócoras. Se você nunca ficou de cócoras, dirige o dia inteiro um carro dentro de São Paulo, do Rio de Janeiro, e vai querer ficar de cócoras naquele momento,
não vai dar certo. Mas tem muita gente que segura, a mulher fala de segura pelo braço. Mas ela não aguenta, mas não porque sempre. ela não tem músculo, ela não está preparada. Então, tudo é antes. Qualquer parto dá certo se você antes está bem preparada. Tá? Se a mulher tem pavor de água, não sabe nadar, não sei nada, você não enfia ela numa banheira porque ela não vai ficar ali dentro. Entendeu? Do mesmo jeito que você não vai obrigar ela a ficar de cócoras se ela nunca ficou antes. Então, tudo é. Mesmo se você quer ter a criança no balão, é possível, mas tem que conhecer o balão também antes, senão não vai dar certo. Ô, Regina, em questão da bolsa, depois que a bolsa estoura, qual o tempo recomendado para estourar? A partir de 12 horas você duplica o índice de infecção. 12 horas você duplica, não quer dizer que vai ter. Cada vez que a partir de 24 horas você realmente pode começar a ter uma infecção. Mas eu não sei se é em todos os Como é hospitais. que é? Não entendi. Cada parto que eu assisti. Mas eles esperam em torno assim de e que 24 estourou a horas? bolsa antes de contração. A partir dali, a demorou infecção algumas horas, não 12. Mas uma passou de 12. Eles já deram antibiótico. Essa menina que eu tô falando, que eu contei pra dela, o bebê dela passou uma semana lá com antibiótico na mãozinha, né? Depois que nasceu, Não sei por quê. Mas não obrigatoriamente por isso. Mas seguramente que tenham outras maneiras também, porque tem aqui uma maneira de ver se tem a probabilidade que o menino foi infectado. Tem uma maneira de que o menino foi infectado, porque ele tem na sangue, o outro uma infecção muito importante, então se eles tratam durante alguns dias. Agora, uma questão prática muito importante para o hospital. Aqui tem que, mais uma vez, as condições do plano seu, né, do seguro. Porque que a velha e o preço faz assim. Então tem que ver até quanto por cento o seu plano cobre. E Tá vendo mesmo? Agendar antes. Isso. Conversa com o plano. Mostra os gastos e daí ele já pré-autoriza. Isso. Porque, por exemplo, mas já com o que eles falam, que a velha é 300% do preço oficial se você está em parto sozinho. Então tem duas coisas que você tem que saber. Quanto que é o preço por dia do parto, que é o infarto. E quanto o médico ou qualquer pessoa que entrar no seu quarto e fizer qualquer coisa, você pode pedir. Lá normalmente é 300%. E não sempre tudo está bem explicado. Isso, eles não Porque explicam. depois não tem uma fatura, deu que nem, quanto que viram. Cada pessoa que abre o seu E quarto. cada pessoa que vai no seu quarto, eles cobram da fisioterapeuta, ele vai dizer que é terapeuta.